Olá, personas! Sou o professor Silvano Prats. Sejam todos bem-vindos. Vamos a mais uma aula sobre matrizes. Temos aqui esse exercício que diz o seguinte: obtenha menos 3 vezes a transposta da matriz A, em que A é do tipo 2 por 3, sendo A e J igual 2 vezes I menos J elevado ao quadrado. Então veja que para determinar a matriz eu tenho a lei de formação, em que cada elemento vai ser construído a partir desta fórmula, desta lei de formação aqui. Então a primeira coisa a fazer é nós construirmos a matriz A, para depois fazermos a sua transposta e, por último, multiplicarmos por menos 3. Então, fazendo aqui a matriz A, ela é do tipo 2 por 3. Então, eu tenho que me atentar à ordem aqui, tá bom? Então, aqui 2 por 3 serão duas linhas. A primeira linha eu tenho o elemento A1, 1, primeira linha, primeira coluna. Este elemento está na primeira linha, segunda coluna. Como são 3 colunas, então vamos colocar mais uma coluna aqui. Ainda a primeira linha e terceira coluna. Agora vamos para a segunda linha. Olhe que onde tem um aqui, ó, vai ser 2, ou seja, segunda linha. Então, segunda linha. Toda segunda linha. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Tenho aqui a minha matriz A do tipo 2 por 3. Para saber qual o valor de cada elemento, nós aplicamos aqui a lei de formação, que vai ser A I J igual 2 vezes I menos J ao quadrado. Fazendo aqui A1, 1. Veja que o I é 1, sempre a linha primeiro, o I primeiro, e o J, que é a coluna, também é 1. Substituindo aqui 2 vezes 1 menos este 1, que é o J, 1 ao quadrado. Caí numa expressão numérica. Eu tenho que me atentar à ordem das operações. Primeira potenciação. Então vai ficar 2 vezes 1. Aqui esse menos não faz parte da base, é o oposto de 1 ao quadrado. Então vai ficar 1 ao quadrado primeiro, que é 1, então fica menos 1. Agora sim, 2 vezes 1, 2, menos 1, que é igual a 1. Então o elemento A1, 1, é igual a 1. Eu já posso, inclusive, montando a minha matriz A conforme eu vou obtendo as respostas aqui. Então, o A1, 1 é igual a 1. Está aqui. Agora, vamos manter um padrão aqui. Vamos fazer desta linha. Então, A1, 2 agora. A1, 2. O I é 1 e o J é 2. Então, vai ficar 2 vezes 1 menos 2 ao quadrado, menos J ao quadrado, igual 2 vezes 1, então primeiro eu vou resolver potenciação. O menos não faz parte da base, porque é o oposto de 2 ao quadrado. Quanto é 2 ao quadrado? É 4. Então o oposto de 4 aqui. 2 vezes 1, 2, menos 4. 2 menos 4 é menos 2. Então o elemento A1, 2, que está aqui, é menos 2. Menos 2. Agora fazendo A1, 3. Lembra que eu não posso ler A13, é A1, 3. Primeira linha, terceira coluna. 2 vezes 1 menos 3 elevado ao quadrado, que vai ficar 2 vezes 1 menos 3 ao quadrado é 9. Então fica 2 vezes 1 menos 9. 2 vezes 1 é 2. Menos 9, 2 menos 9 é menos 7.
Então, esse elemento A, 1, 3, é menos 7. Menos 7. Já tenho 3 colunas. Vou fechar aqui, então, colchete. E ela continua sendo, vai ter que ser 2 por 3. Agora, vamos fazer a segunda linha. A2, 1, igual. Então, 2i menos j quadrado. O i agora é 2. Então, 2, esse 2 aqui, tá vendo? É fixo, é da lei de formação. Vezes a linha, que é 2. Segunda linha. Menos i ao quadrado, j ao quadrado. O j é 1. 1 ao quadrado. Igual. 2 vezes 2, menos 1. Então, 1 ao quadrado é 1. Tá aqui. 2 vezes 2, 4. Menos 1, igual a 3. Então, aqui o A21 é 3. Já coloco aqui na minha matriz. O A22 é igual a 2 vezes 2, que é o 2 vezes i, menos o j quadrado, que é 2. 2 ao quadrado. 2 vezes 2, 2 ao quadrado é 4, então menos 4. 2 vezes 2, 4, menos 4 é igual a 0. Então, o A22 é 0. Agora, o A23. 2 vezes 2, que é o 2 vezes i, menos 3 ao quadrado, que é o j ao quadrado. 2 vezes 2, menos 3 ao quadrado, 9. 3 vezes 3. 2 vezes 2, 4, menos 9, é igual a menos 5. Então, eu tenho aqui que este elemento é menos 5. E a matriz 2 por 3. Agora, vamos fazer o quê? A transposta, porque está pedindo aqui para calcular menos 3 vezes a transposta de A. Eu tenho A. A sua transposta é o quê? Nós vimos na aula anterior que a transposta basta mudar aqui. O que é linha vira coluna. Então, tá aqui, ó. Primeira linha vira primeira coluna. Segunda linha vira segunda coluna. E aí eu tenho uma matriz 3 por 2, 3 linhas e 2 colunas. Isso é matriz transposta. Agora, eu posso fazer o menos 3 vezes a transposta de A. Então, vai ficar assim, ó, menos 3 vezes a transposta de A. Acabamos de fazer. Vamos repeti-la aqui. 1, menos 2, menos 7, 3, 0, menos 5, igual. Nós caímos aqui numa multiplicação de matrizes por um número real. Aqui poderia ser uma fração, raiz, poderia ser, no caso, raiz que tenha resultado exato, uma raiz exata. Poderia ser número natural, não importa, número real aqui, tá? Então, o que vai acontecer? Este número real vai multiplicar a matriz, ou seja, vai multiplicar todos os elementos da matriz aqui. Então, menos 3 vezes 1 é menos 3, ó, sinais diferentes, negativo. Menos 3 vezes menos 2, 3 vezes 2, 6, sinais iguais, positivo. Não preciso colocar nada, quando não tem nada, significa positivo. 3 vezes 7, 21, sinais iguais, positivo. 3 vezes 3, 9, sinais diferentes, negativo. 3 vezes 0, 0. Aqui não preciso me preocupar com o sinal, porque o 0 ele não é nem negativo nem positivo. Então, anulou aqui. Ó. 3 vezes 5, 15, sinais iguais, positivo. E aí não precisaria nem colocar, mas tudo bem. Vejam que a minha matriz continua sendo do tipo 3 por 2. Então, quando eu multiplico um número real por uma matriz, eu obtenho uma matriz como resposta de mesmo tipo, em que cada elemento foi aumentado, foi multiplicado por este número real aqui. Tá legal?
Então, até a próxima aula. Forte abraço!